Olá, começa agora mais um Ideias e Debates. E o tema de hoje é como é o trabalho de um jornalista correspondente internacional. Para falar sobre esse tema, eu recebo dois jornalistas com larga experiência, dois repórteres que já passaram pelas principais TVs do Brasil e também atuaram em TVs internacionais. São eles o Peterson Isidoro e também o Mauro Wedekind. Peterson, seja muito bem-vindo ao Ideias e Debates. Oi, Fábio, prazer falar com você, reencontrar o Mauro Wedekind também, colega, amigo de longa data, de tantas reportagens em São Paulo. É um prazer estar contigo aqui, com teus telespectadores, para esse bom programa, esse bom debate. Prazer é nosso. Mauro Wedekind, seja também bem-vindo aqui ao Ideias e Debates. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço a você, aos telespectadores, internautas, e em especial ao Peterson, que é um jornalista entre os maiores do Brasil, alguém que eu tenho um grande carinho e estou muito, muito feliz de poder dividir ideias e debates com ele e com você também. Vamos lá. Vou começar aqui o nosso bate-papo fazendo a primeira pergunta para o Peterson. Peterson, quando você se tornou um correspondente internacional, em qual país e como é que foi esse começo seu? Como é que foram os primeiros dias de um jornalista brasileiro no exterior garimpando ali assuntos para mandar aqui para o Brasil? Fábio, eu digo sempre que eu comecei a minha carreira de correspondente internacional lá com 18 anos de idade, porque sempre foi um sonho para mim trabalhar num outro país como jornalista. Eu comecei como auxiliar de redação no interior de Santa Catarina, que é o meu estado, num jornalzinho semanário, e sempre fui muito ligado em TV e também em jornais. E o setor internacional, as notícias internacionais sempre me chamavam a atenção. E um dia eu falei, um dia eu vou ser correspondente internacional, e esse sonho foi sendo alimentado. Em alguns momentos da minha carreira, esse sonho ficou um pouquinho deixado de lado, porque outras prioridades foram surgindo, né? Vivi essa experiência em Santa Catarina, fui para São Paulo, conheci grandes amigos, fiz grandes amigos, conheci grandes profissionais, o Mauro também foi um deles, e a minha efetivação como correspondente internacional aconteceu em 2018. Eu já estava em Portugal, iniciando um mestrado de Relações Internacionais, depois de passar quase 2 anos e meio no SBT em São Paulo. Acabei em Gal, voltei para a academia, era um sonho também que eu tinha de voltar a estudar. Eu comecei esse mestrado em Relações Internacionais, até que surgiu um convite que você, Fábio, Mauro, deve lembrar, de um grande, grande jornalista que nos deixou recentemente, o Ari Borges. Foi através dele, ele estava na Rede TV, que surgiu o convite para eu ser o olho da Rede TV nessa parte da Europa, na Península Ibérica, Portugal, Espanha, né? Até porque nós tínhamos também um colega na França, a Rede TV também tinha um colega na França. Então, assim, a partir de março de 2018 começou essa minha aventura que eu falo, que é uma aventura diária. O Mauro pode confirmar, eu acho isso, você, Fábio, também, que já teve uma experiência internacional, é uma aventura diária, porque nós somos o olho do Brasil lá fora e a gente tem que estar com um olho no que está acontecendo lá e um olho no que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, a gente tem que ligar essas duas coisas. Então, a minha aventura lá, que ela continua, começou em março de 2018 e eu estou muito feliz como correspondente freelance da Rede TV, né, dentro desse modelo de contrato, e eu espero que esse sonho continue por muito mais tempo. Mauro Wedekind, você, neste momento, você está aqui no Brasil, mas você também já teve a experiência de morar fora, de trabalhar com jornalismo fora do Brasil. Me conta onde foi e como é que foi essa tua experiência, principalmente ali no início, né? Que tudo é novidade.
Fábio, eu tenho uma experiência internacional totalmente diferente daquela que o Peterson acaba de narrar para a gente. Mas antes de responder a tua pergunta, eu quero abrir um parênteses que acho que é muito importante para o seu telespectador, para o seu internauta, que é o seguinte. Hoje nós contamos nos dedos o número de correspondentes que nós temos do Brasil atuando fora do nosso país. É lamentável isso, a estrutura que essas pessoas têm, na maioria das vezes, deixa a desejar. Por exemplo, eu não entendo, como jornalista e, acima de tudo, como cidadão brasileiro, por que nós não temos uma cobertura muito melhor, com presença de profissionais brasileiros na América do Sul. Por que nós não temos ninguém na África? Tínhamos pela Record, hoje não temos mais. Então, é complicado do ponto de vista do jornalismo, depois de tudo que aconteceu no campo da economia. Então, o Peterson, que está aqui hoje com a gente, é um herói, eu sei disso. Ele faz um trabalho belíssimo e saibam, vocês que nos acompanham, não é fácil. Então, quando a matéria está pronta, depois que você vê lá bonitinha na sua televisão, ok. Mas chegar até ali, meu amigo, é complicado. Mas foi o seguinte, Fábio, eu comecei no impresso, depois eu me apaixonei pelo casamento texto-imagem, fui trabalhar na CNT Gazeta, na época em que houve a fusão da rede paranaense com a Fundação Casper Libero aí em São Paulo, eu trabalhei lá no CNT Jornal, e depois fui para a Band, no momento em que a Band não tinha praticamente nenhuma estrutura fora do estado de São Paulo. Então eu comecei, as pessoas até brincavam que era Band Tour, nós viajávamos muito e viajávamos pelo mundo inteiro. Então eu fiz diversas coberturas assim em países inusitados do ponto de vista de informação corriqueira no nosso dia a dia, como El Salvador, por exemplo. Eu descobri que 90% do subsolo Salvador é formado por magma, você pode ir pelos ares a qualquer momento. Então a gente tem essas curiosidades aí nessa cobertura jornalística. E quando eu deixei a Band em 2006, eu recebi um convite para trabalhar na TPA, que é a Televisão Pública de Angola, lá em Luanda. Um brasileiro, um fotógrafo maravilhoso chamado Sérgio Guerra, ele conseguiu, depois de fazer um trabalho belíssimo lá durante a Guerra Civil, que aí eu conto para os seus telespectadores, que a Guerra Civil em Angola começou em 1975 e foi até 2002, e eu cheguei lá em 2006, pouco tempo depois do final da Guerra Civil. E fui não para ser correspondente, mas para fazer jornalismo para os angolanos, ajudar os colegas jornalistas daquele país, e foi uma experiência fantástica. Só para complementar e já devolvendo para você, quando eu cheguei em Angola, logo no final da Guerra Civil, ainda não havia transporte público. E eu vi, isso ninguém me contou, as pessoas para se locomover inventavam de tudo, e eu vi um motor de geladeira transformado em carro. Então, por aí vocês têm ideia do que foi chegar em Angola, chegar no continente mais pobre do planeta dessa forma, Fábio. Isso que você falou, Mauro, é importantíssimo, né? Realmente, hoje em dia, as TVs, os veículos de comunicação, né, como um todo, né, eles cortam ali investimentos, cortam equipe, e não faz muito sentido, né, a gente reproduzir o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo em outros continentes, muitas vezes apenas pela rede social, né, por meio de pessoas que não são jornalistas, né. É óbvio que essas pessoas também trazem informações importantes para nós que estamos aqui no Brasil, para a gente saber, por exemplo, do que está acontecendo em Portugal, na Espanha, na França, mas só o trabalho dessas pessoas que não são jornalistas não é o suficiente para a gente estar informado do que está acontecendo lá fora. Peterson, você que nesse momento vive em Portugal, que é um momento pandêmico aí no mundo, né? Uma situação extremamente grave. Como que é acompanhar isso no dia a dia, num outro país, enfrentando as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos também aqui, quer dizer, lockdown, né? O fechamento aí parcial, total do comércio. Como que está sendo esse momento em Portugal para você, Peterson? Fábio, junto com algumas dificuldades que a pandemia trouxe para a gente, jornalista, principalmente jornalistas estrangeiros,
quer dizer, que há uma fiscalização maior. Por exemplo, eu fui abordado 2 vezes na rua, mas durante o segundo lockdown, nós já estamos no segundo confinamento, a gente já está no 3º confinamento forte aqui, e a gente tinha autorização para trabalhar. E a gente via, por exemplo, as TVs portuguesas, as equipes portuguesas, com carro, com uma estrutura, não serem abordadas. Mas a gente, com uma câmera, um tripé, sem nenhum tipo de logomarca, nada, eu fui abordado 2 vezes pela polícia, mas de uma forma muito correta e justa, né? Então, além desses obstáculos, esse é um deles, a gente também tem aquilo que o Mauro falou. O Mauro é de uma geração anterior à minha de correspondentes. O Mauro viveu uma experiência interessantíssima, e o que ele falou é exatamente isso. Quer dizer, hoje as TVs diminuíram o investimento nos escritórios internacionais, optaram em jornalistas autônomos, que é o meu caso, embora produzindo dia sim, dia não, ou quase dia sim, dia sim, mas a estrutura, quer dizer, é uma estrutura muito limitada. Nós temos hoje, não é que eu brinco com uma situação dessa, mas acaba se tornando curioso, quer dizer, quando eu virei correspondente internacional, eu aprendi a filmar, lembrando dos macetes dos grandes repórteres cinematográficos que passaram por mim. Eu aprendi a fazer áudio, também lembrando de grandes profissionais de áudio que trabalharam comigo na Band de São Paulo, na Globo News de São Paulo e no SBT de São Paulo, e aprendi a bater branco, a fazer tudo. Quer dizer, então, essa estrutura limitada também é um obstáculo, né? A gente tem que, realmente, aquela máxima do jornalismo, Fábio, que tu conhece muito bem, e o Mauro muito bem também, de matar um leão por dia, realmente é matar um leão por dia. A gente começa logo cedo, por conta do fuso horário, 4 horas de diferença para o Brasil, né? Em alguns lugares da Europa, 5, 6 horas, França, mais para cima, na Escandinávia, que eu também agora acabo cobrindo quando tem algum assunto relevante. Quer dizer, tu tem que acordar muito, você tem que saber administrar muito bem o tempo. Então tem isso, tem o fuso horário, tem a questão estrutural, tem a pandemia agora, que nos limita muito. Quer dizer, hoje sair na rua em Portugal somente o necessário para gravar uma passagem, uma sonora, dificilmente hoje eu consigo uma entrevista com um cidadão comum, geralmente só com autoridades que falam a respeito disso. Então, assim, é um momento todo especial e diferente na minha carreira, eu acredito, diferente na carreira de muitos e muitos correspondentes internacionais que vivem nessa zona que eu defino como uma zona de conflito. Porque é sim uma zona de conflito, vencer a pandemia, vencer o vírus e obedecer às restrições que estão cada vez mais rígidas. Lembrando, Fábio, já devolvendo para você, que Portugal, infelizmente, tornou-se o país, desde ontem, desde terça-feira, o primeiro país no mundo em maior número de novos infectados e de mortes por 1 milhão de habitantes. Fazendo uma comparação, né? Temos Portugal com 11 milhões de habitantes, Brasil com 215, 210, 217 milhões de habitantes. Por 1 milhão de habitantes, Portugal tem mais mortes e infectados do que o Brasil. E é o primeiro do mundo. Então, para você ter uma noção da dimensão do que a gente está vivendo aqui. E, Peterson, lembrando que Portugal, no começo da pandemia, era considerado uma referência no combate ao Covid-19 na Europa e no mundo, né? Como o cenário mudou por aí, né? Se fala aqui, se confirmou aqui, uma razão muito lógica. Logo quando nós tivemos o grande epicentro da pandemia na Europa, que foi a Itália, e depois a Espanha sendo devastada, com mais de 1.000 mortes, 900 mortes por dia, exemplo do Brasil, que não para de morrer 1.000 pessoas por dia, mas na Espanha, o que o governo português fez lá em março e abril? Fechou a fronteira. A geografia portuguesa é muito interessante, ela só faz fronteira com a Espanha, fronteira terrestre, e faz fronteira marítima. Então, assim, ela fechou a fronteira terrestre e proibiu a navegação de cruzeiros, ela proibiu. Quer dizer, cruzeiro não aportava mais nos portos portugueses, nos 2 portos.
Então, assim, foi uma estratégia interessante. E aí, se você perguntar, e o teu telespectador perguntar, mas ué, como é que pode ter se tornado agora líder no mundo de mortes e novos casos por milhão de habitantes? Aí é uma questão de consciência das pessoas, não de deficiência do governo, eu acredito. Porque teve um afrouxamento das medidas em julho, agosto, por conta do verão europeu, as pessoas não respeitaram, desobedeceram os pedidos das autoridades sanitárias, não só dos políticos, mas dos médicos, dos enfermeiros que foram para a TV, foram para os jornais, para as revistas e para a internet apelarem, olha, se forem, obedeçam as regras, mas não obedeceram. Então nós tivemos, a partir de setembro, viu, Fábio, nós tivemos uma escalada de novos infectados sem tamanho. Quer dizer, isso foi pipocando, foi aumentando, até que a gente chegou agora, no final do ano, com números absurdos, que já está faltando oxigênio nos hospitais. O que a gente viu lá no norte do nosso país, no Brasil, está acontecendo aqui na região metropolitana de Portugal, uma cidade chamada Almada. Quer dizer, que no hospital as pessoas estão sendo transferidas, os doentes, porque não tem mais oxigênio, né? A falta de cilindro não suporta mais. Então, assim, essa responsabilidade eu vejo como jornalista de fora, e conversando com jornalistas portugueses, essa responsabilidade de Portugal estar nesse cenário infeliz, nesse cenário muito ruim, é culpa exclusiva das pessoas que não respeitaram as restrições. E olha que tem muito brasileiro, tem muito imigrante africano, tem muito imigrante asiático, né? Você percebe isso, quer dizer, e você percebe essas pessoas, esses imigrantes que estão morando, esses migrantes que estão morando em Portugal, confrontando as regras dos políticos e dos profissionais de saúde portugueses, que pedem, não, saem de casa, saem só o necessário. Portugal, viu, Mauro e Fábio? Portugal está parada hoje, o país está parado, está tudo fechado. A partir até o dia 14 de fevereiro, não se voa mais no espaço aéreo português entre as cidades. Até o dia 14 de fevereiro, nenhum voo do Brasil também não vem mais para Portugal. Só voo humanitário. Para você ter uma noção dessa dimensão desse problema. E nós, como correspondente, a gente tem que passar essas notícias. E tomara, viu, Fábio, que essas notícias, que esses exemplos, esse exemplo que a gente está vivendo aqui, que não é um exemplo legal, sirva para as pessoas aí no Brasil terem consciência que a conta pode chegar e a conta pode ser muito cara, viu? Eu diria que aqui no Brasil, Petra, sua conta já chegou e a gente já percebeu o quanto a gente não seguiu os bons exemplos, pelo contrário, parece que a gente teima em seguir os maus exemplos vindos de fora. O Mauro, agora há pouco, o Peterson, ele comentou, ele usou a expressão zona de conflito em relação à pandemia, como a situação está em Portugal, na Europa. E quando você falou de ir trabalhar num país como Angola, isso no ano de 2006, apenas 4 anos depois de terminada uma guerra civil que durou quase 30 anos. Eu imagino que você trabalhava numa região que ainda era bastante perigosa, né? Como é que foi essa experiência? Me fala aí de alguns perrengues que você deve ter passado. Olha, Fábio, só complementando o que o Peterson está dizendo, ainda falando do momento atual, eu fico surpreso de ouvir o relato dele, porque sempre que eu ouvia falar de Portugal era como se o país representasse tudo o que há ou o que havia de melhor em termos de prevenção, de comportamento das pessoas, inclusive até do próprio presidente do país, que vai para a fila da padaria, vai para a fila do supermercado, resgata pessoas na praia em Portugal. É uma pena ouvir esse relato, mas com certeza esse chacoalhão que o Peterson está dando em nós é extremamente necessário. Mas é o seguinte, Fábio, quando eu cheguei lá, o país estava iniciando o processo de reconstrução. Para você ter uma ideia, eu vi muitos e muitos prédios ainda metralhados. Naquele momento, as grandes construtoras brasileiras estavam
chegando a Angola para reconstruir estradas, e aí eu vou contar uma coisa que é extremamente curiosa sobre dois aspectos para vocês. Eu tive a oportunidade de viajar para o interior do país e cheguei num hospital extremamente novinho em folha. Só que não havia pacientes. Aí eu disse para o diretor, ué, doutor, como é que o senhor tem um hospital desse, não tem nenhum doente em Angola, nenhum angolano fica doente? Ele falou, não, isso tem a ver com duas coisas. Eu como jornalista, tive que perguntar quais. A primeira, existe uma questão cultural em Angola que é o seguinte, quando o cidadão adoece, primeiro ele procura o curandeiro da aldeia. Se o curandeiro não resolver aquele problema, aí ele sai em busca de atendimento médico. E mais, além disso, quando ele procurasse, naquela ocasião, o hospital novinho em folha, ele não tinha estrada para chegar, porque as estradas tinham sido bombardeadas. Para vocês terem uma outra ideia, uma coisa muito interessante, eu trabalhava com 12 pessoas na equipe. Por quê? Porque a guerra civil armou a população e havia um cenário de extrema pobreza, as pessoas ainda passando fome. Não havia nenhum cachorro em Luanda na rua. Por quê? Porque durante a guerra as pessoas foram obrigadas a comer aqueles cachorros. Isso é uma realidade. Então as pessoas estavam armadas, precisando de dinheiro, precisando comer. Pra você ter uma ideia, não havia nada, nenhum parque industrial angolano, ninguém produzia nada no país. E eu saía com o repórter cinematográfico, auxiliar de áudio, e os demais integrantes da equipe eram seguranças armados com metralhadora para garantir a nossa segurança durante a externa. Então foi uma situação muito complicada ao longo desse tempo que eu fiquei lá, mas extremamente rica. O seu telespectador precisa saber também que o jornalista passa por esse tipo de coisa, mas tem o privilégio de conhecer lugares maravilhosos, pessoas maravilhosas e segue acreditando no mundo. Agora, você falou de perrengues, me lembrei de um jornalista que o Peterson conhece, você também conhece, o Pablo Toledo, que esteve em Angola antes de mim. Ele voava num helicóptero condenado. E todo mundo sabia, e diziam, mas ele dizia, não, vamos por terra. Aí as pessoas, não, mas helicóptero, mas espera um pouquinho, está condenado o helicóptero. E eles decolavam, e Nossa Senhora do jornalismo segurava aquele helicóptero até uma pousar, porque é complicado. É por aí, Fabião. Agora, Mauro, você falou que tinha que andar com seguranças. Eu acredito que devia ter em alguns lugares aquelas minas terrestres também, coisas desse tipo. Como que você se relacionava com esse medo? Como que a sua família, sabendo do lugar que você estava, das dificuldades que você enfrentava, como era esse diálogo seu com a sua família? Porque, embora todos nós sejamos jornalistas, temos essa paixão pela informação, mas nós somos humanos e o medo aparece para todos nós. Não existe jornalista tão corajoso assim que, às vezes, em determinados momentos ali não fraqueje. Como é que foi isso para você, para lidar com esse medo, com essa possibilidade até de perder a vida trabalhando? A Angola que eu contava para eles não era a Angola que eu vivia. Eu vou te contar um caso especial em relação a isso. Uma vez, numa estrada no interior, eu fiquei com vontade de fazer xixi e pedi para pararem a van e fui me abrigar, vamos dizer assim, fugir dos olhos de quem passasse ou da própria equipe. Quando eu fui para a mata, alguém gritou, não entre aí, pelo amor de Deus. Eu me assustei, porque, por que eu não posso ir ali? Não vá porque está cheio de mina. Então eu poderia ter ido para os ares por causa de um xixi. Graças a Deus eu fui alertado. E uma curiosidade também, você instalar a mina é muito mais barato do que você desativá-las. Então até hoje, 2021, nós temos uma questão séria de minas ainda lá em território angolano. Respondendo diretamente à tua pergunta, conviver com a morte faz parte da nossa profissão. O medo é bom, o medo é um anteparo positivo para a gente conseguir fazer o nosso trabalho.
em alguns momentos, a gente se vê em situações, e aconteceu comigo, o Peterson talvez se lembre disso, uma vez ao vivo na Band, eu estava cobrindo um assalto em São Bernardo do Campo com reféns. Quando começou o tiroteio, eu estava ao vivo ajudando o pessoal da Rádio Bandeirantes, me escondi atrás do poste e a minha mãe estava em casa ouvindo a Rádio Bandeirantes. E as balas passando do meu lado. São coisas assim, e eu não tenho orgulho disso, eu tive sorte, mas a gente tem que ter o medo como aliado na execução do nosso trabalho. Ô Peterson, agora há pouco a gente comentou de determinadas particularidades do momento, né, devido ao Covid-19. Mas antes do Covid-19, tente passar para nós aqui, para os nossos espectadores, como é que era um dia de trabalho seu? Que tipo de assuntos você estava atrás para que esses assuntos virassem reportagem e viessem aqui para o Brasil, trazendo informações para a população brasileira? Fábio, essa experiência que o Mauro viveu na Angola, certamente foi muito bacana e eu sinto aquela inveja boa, viu? Porque você ser um jornalista brasileiro trabalhando para uma TV estrangeira é sensacional, porque você vai trabalhar voltado para aquele público. No meu caso e no caso dos correspondentes internacionais, é como eu tinha mencionado lá no começo do nosso bate-papo, a gente está de olho no que acontece ao nosso redor, aqui em Portugal, na Europa, mas a gente também está de olho no Brasil. Para quê? Para a gente juntar, para a gente fazer um casamento das informações, para ver o que interessa para o Brasil, o que a gente está vendo aqui na Europa. Mas Portugal tem uma peculiaridade, até porque a pátria é a mãe do Brasil, e aqui a gente tem a maior comunidade brasileira fora do Brasil. São 160 mil brasileiros legalizados, e o governo português acredita em uns 250, 280 não regularizados. Então a gente tem uma comunidade brasileira em torno de 480, 500 mil brasileiros residentes em todo Portugal. Então, assim, as pautas, os assuntos que a gente definia pré-pandemia, pré-Covid, com São Paulo, que é a nossa chamada cabeça de rede, onde está a sede da Rede TV, com o meu editor, com o meu coordenador internacional, eram muitos assuntos ligados à comunidade brasileira. Assuntos diversos, economia, brasileiros se dando muito bem aqui em Portugal, empreendendo, o cotidiano, brasileiros passando algum tipo de perrengue para tentar se regularizar, segurança pública, brasileiro cometendo muita coisa que não deve aqui, muito crime. Então, assim, a gente sempre tinha esse casamento, né? As notícias giravam e giram ainda em torno, agora não, né? Nesse período de quase um ano, vamos lá, 11 meses, não, mas antes da pandemia a gente tinha muito isso. Todos os assuntos que saíam de Portugal ou da Península Ibérica, Espanha, um pouquinho ali para a França e tal, tudo estava relacionado ao Brasil, eventualmente, caso quando surgiu uma grande declaração do Emmanuel Macron, presidente da França, ou do Carlos Sanches, primeiro-ministro espanhol, ou do Giuseppe Conte, da Itália, quer dizer, aí eu acabava absorvendo isso, porque o nosso ex-colega da França, ele não está mais na França, então eu acabei meio que abraçando um pouquinho a Europa. Mas, se não, viu, Fábio, todos os nossos olhos são os olhos fiscalizadores dos brasileiros aqui. Brasileiros que fazem coisas boas e brasileiros que não fazem coisas tão boas assim, né? E há um interesse muito grande ainda de brasileiros. Algumas pessoas desconhecidas me procuram pelas plataformas digitais perguntando como é que é empreender, se é fácil, se não como é que é a qualidade de vida, custo de vida, e a gente acaba também sendo meio que um porta-voz, eles enxergam na gente isso, sabe, uma referência. E é muito legal a gente passar a nossa experiência de vida também como cidadão brasileiro que mora em Portugal, não como jornalista correspondente. Eu acho que isso é um dos grandes prazeres também dessa função de correspondente que nos proporciona. Ô Fábio, Peterson. aproveitar... Ô Fábio, só Fale, Mauro, complementar
O Fábio Peterson está dizendo uma coisa que é genial, que eu acho que é o seguinte: ele lá e os correspondentes hoje, nesse nosso novo modelo, tem que descobrir fórmula mágica e rápida de contextualizar, né? Perceber que aquilo que está acontecendo em Portugal precisa ter um espelho no Brasil para a reportagem se tornar atraente para quem assiste, no caso dele, pela gloriosa Rede TV. Então é um desafio e tanto, mas pelo que eu sei, e a competência do Peterson me deixa dizer isso, além de bom jornalista, bom cinegrafista, bom operador de áudio, ele ainda é psicólogo, consultor do Sebrae, tudo isso para poder organizar as coisas aí de quem procura ele nessa tarefa linda que é ser correspondente internacional. Parabéns, viu, Peterson? Mauro, eu vou abrir um. Obrigado. Longe disso que você falou tudo, viu? Mas eu vou abrir um parênteses também. Eu acabei em São Paulo, antes de vir para Portugal. Eu sou catarinense, mas eu fiz uma carreira no Brasil, em São Paulo, como eu falei há pouco, na Globo News, depois na Band, com o José Luiz da Atena, e o Mauro foi meu. Eu também sou de uma geração depois da do Mauro na Band, depois no SBT e tal. E agora, nessas TVs, eu fazia muitas histórias de segurança pública, de pessoas que enxergavam no jornalista uma voz para a gente cobrar das autoridades, justiça, enfim, direitos e tal. E aí me remeteu agora, eu fiz uma reportagem em Portugal de uma brasileira que continua desaparecida, 2 anos e tal, já desaparecida, suspeita de tráfico de seres humanos, que a gente não ouve muito falar no Brasil. Na Europa, continua, sim, sendo muito pertinente esse assunto. As polícias europeias, as polícias dos países europeus, elas têm departamentos exclusivos que tratam de tráfico de seres humanos, principalmente da América do Sul e do continente africano, que são arregimentados por quadrilhas do leste europeu para prostituição, para trabalho escravo e tal. E essa brasileira acabou desaparecendo, infelizmente. Eu fui atrás, fui no antigo trabalho dela, gravei com o patrão dela, que acabou se tornando um dos suspeitos pelo sumiço, indiretamente. E a família dela acabou enxergando em mim, no jornalista Peterson, no cidadão Peterson, a única alternativa, a única fonte de notícia, nem se fosse para confortar a família. Quer dizer, a ausência do Estado, a ausência de quem deveria dar uma resposta à família, aí que a gente está lidando com Itamaraty, a gente está lidando com esses órgãos internacionais, né, que atuam em outros países, os órgãos representativos do Brasil que atuam em outros países. Quer dizer, a família enxergava na gente um conforto. E eu falava para essa família: olha, infelizmente eu não tinha notícia, não tenho notícia da brasileira. Né? E assim foi, e até hoje eu acabei, hoje que eu digo, até nos tempos atuais, eu ainda tenho contato com essa família, e aquilo que o Mauro falou, assim, a gente acaba sendo um porta-voz, conselheiro não, porque tem aquele ditado: se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Passando informações e tal, mas é isso mesmo, viu, Fábio? É isso que o Mauro falou. A gente acaba jogando em algumas outras funções também. Peterson, como que é para o correspondente internacional, que você agora há pouco falou que precisa ali entrevistar pessoas de órgãos públicos, né? Precisa ali entrevistar fontes de áreas diferentes, né? Só que você não está por uma TV portuguesa, por uma TV europeia, e sim por uma TV brasileira. A receptividade é boa? Como é que costuma ser essa relação, principalmente um contato inicial, que você nunca falou antes, né? Fábio, desde que haja um interesse por parte deles, a recepção é ótima. Né? E como há essa parceria, essa relação bilateral Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, quer dizer, pátrias co-irmãs, não é tão difícil. Não é tão difícil. Falo para você que é tudo muito burocrático. Se a gente pensa que aí no Brasil a burocracia é muito chata, e
e atrapalha a vida da gente aí, na Europa, aonde eu procurei, pelo menos assim, para buscar um entrevistado, a burocracia é tamanha. Você tem que mandar e-mail até para a tia do cafezinho, perguntando se você vai querer um cafezinho. E é tudo por e-mail. E outra coisa, não é só por e-mail, é por SMS, não é por WhatsApp. É por SMS, pelo menos em Portugal, ainda hoje, janeiro de 2021. Então, assim, mas a receptividade, pelo fato de ser um jornalista brasileiro, de uma TV brasileira, que vai passar informação para o Brasil, eu não encontro muita resistência. Pelo contrário, quando a porta é aberta, e essas instituições enxergam que também pode ser interessante para Portugal veicular esse tipo de notícia, ou a notícia que eu estou buscando para eles. Então, assim, não existe muita burocracia, não, ou a burocracia, como a gente chama, né, Fábio? Ô Peterson, deixa eu ilustrar um pouquinho, Fábio, essa história. Deixa eu só ilustrar um pouquinho dessa burocracia que o Peterson falou, porque eu não aguento e a história é genial. A primeira vez que eu fui a Portugal, ainda pelo Jornal da Band, eu nunca tinha ido a Portugal, então quando eu cheguei eu fiquei encantado, o laço histórico que une os dois países, e bati na tecla que eu dava gravar uma passagem, que é o momento em que o repórter aparece, dentro da torre de... Ou seja, o cinegrafista ficaria embaixo e eu iria numa das janelas da torre para ele me pegar lá na janela. Só que a bendita burocracia que narra para nós o Peterson emperrou a autorização. Eu, teimoso, escondi o microfone sem fio na roupa e me mandei para a janela da torre. E como era 10 segundos, 15 segundos, eu falei, jeitinho brasileiro em Portugal, beleza. Comecei a gravar, dali a pouco o senhor está preso. Pá! Fui gentilmente convidado a sair da Torre de Belém e só não fui preso literalmente porque nós estávamos lá, acredite se quiser, a convite do governo português, e o representante do governo conversou com a polícia e explicou, não, ele se empolgou com a beleza de Portugal e tal, e aí eles me liberaram, entendeu? Mas realmente é uma burocracia que às vezes enterra uma coisa simples, né? Sim, ô Mauro, você falou assim, Fábio, se você me permitir, esse exemplo do Mauro é excepcional e retrata bem a Europa num todo. Brota a polícia, Fábio, do nada. E para o teu telespectador do Ideias e Debates, que tentar vir para a Europa com um jeitinho, ele pode até começar o jeitinho, pode até começar a fazer um jeitinho, mas do nada pode brotar um policial na tua frente. Vou te dar um exemplo bem rápido. Eu fui para Istambul, na Turquia, no começo de 2020, a trabalho pela Rede TV, porque a Rede TV transmitiu um campeonato de futebol turco, tem muitos brasileiros jogando lá, então transmitia, não transmite mais. E aí eu fiquei lá 8 dias, com autorização, enfim, tudo certinho, né? E eu fui gravar essa passagem que o Mauro se referiu há pouco, que é onde a gente aparece, coisa de 10, 20 segundinhos ali, numa praça, uma praça gigantesca. Eu olhei ao redor, não tinha ninguém, tinha uns turistas tirando foto e tal, nem sinal de polícia, nem sinal de carro de polícia. Na hora que eu liguei a luz da câmera e a luz do holofote para me iluminar, não deu uns 5 segundos, brotou 3 policiais, somando davam uns 4 metros de altura, 4 de largura. Eles me olharam e perguntaram, o que você está fazendo aqui? Aí eu expliquei para eles, obviamente não em turco, porque eu não sei falar uma palavra em turco, eu expliquei para eles em inglês, mostrei a minha carteirinha, e eu suspeito que eles estavam de binóculo olhando e comunicaram a alguém que estava na rua do lado, mas é impressionante, viu, Fábio? Não tem jeitinho brasileiro nem para cidadão, nem para jornalista, não vem, é jeitinho brasileiro. Eu acho que na Europa não está funcionando ainda. Ô Mauro, a gente falou um pouco sobre a tua experiência em Angola e nós já estamos aqui encaminhando para a parte final do programa, e antes das considerações finais tuas e também do Peterson, eu sei que você também teve a experiência de cobrir para TVs aqui do Brasil, fazer coberturas em diferentes países.
Tem alguma cobertura que te chamou mais atenção? Que você tem alguma história boa para contar aí de algum outro país que você tenha visitado como jornalista? Olha, eu tenho sim. Eu tive a oportunidade, como você falou, de visitar vários países e eu queria destacar um país em que eu tenho muito prazer de ter estado 2 vezes, que é a Colômbia. A Colômbia, vizinha do Brasil, pouco ou quase nada coberta pelo jornalismo brasileiro, eu estive lá 2 vezes. E lá todos conhecem a Colômbia basicamente pelo Valderrama, aquele cabelão no futebol, e principalmente pelo traficante Pablo Escobar, que foi morto pela polícia. Mas o que o Pablo Escobar fez na cidade dele, Medellín, e o que o governo conseguiu fazer da cidade de Medellín é um exemplo imenso para o nosso Brasil. Para vocês terem uma ideia, eles têm um projeto lá, que depois foi copiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que são os teleféricos que partem do chão e vão até o ponto mais alto da favela. E no final de cada uma desses teleféricos, lá no alto, tem uma biblioteca. Só essa urbanização, só isso ajudou a transformar e principalmente a resgatar a autoestima desses colombianos. Pra vocês terem uma ideia, eu tive o prazer, e eu sempre digo isso, você pode ser o melhor jornalista do mundo, mas você tem que ter sorte para fazer as suas reportagens também. Quando eu cheguei no alto de uma dessas estações, na Biblioteca da Espanha, em Medellín, tinha lá um menino mexendo no computador, que inclusive foi doado pelo governo da Espanha, assistindo o vídeo do Ronaldinho Fenômeno, para vocês terem ideia. Então, para uma matéria, isso foi extremamente bonito e especial. Uma curiosidade, Fábio, já que você está na reta final do programa. Para construir esse teleférico, o que é normalmente EPI para um operário? Capacete, o óculos, a bota, a luva. No caso dos operários de Medellín, capacete, bota, luva, colete à prova de bala. Eles tinham que trabalhar com colete à prova de bala lá no alto, porque os traficantes, mesmo com todo o esforço, mesmo com a morte de Pablo Escobar, não queriam deixar que aquilo acontecesse. Venceu a civilidade, venceu o urbanismo, e hoje Medellín, pouca gente sabe, é um centro, é um polo tecnológico da América, um dos melhores e maiores do mundo. Quem tiver a oportunidade de conhecer a Colômbia, vá. Em Bogotá, rapidinho para devolver para você, tem também outra coisa que é exemplo para nós, que são as ciclovias. Você anda praticamente toda a capital colombiana com a sua bicicleta, tranquilamente, e é um exemplo para a gente. Mauro, antes até de eu transferir aqui, repassar para o Peterson, né? Fale as suas considerações finais em relação a ser um jornalista e ter essa oportunidade de fazer matérias em outros países, de conhecer de furas, de produzir assuntos que são interessantes, não para as populações locais dos países que você visitou, mas também para nós brasileiros e, às vezes, assuntos que são globais, né, são do interesse do mundo todo. No início da nossa conversa, a gente falou que as pessoas estão produzindo informação. Eu vou apenas arredondar. Eu acho que hoje você, com o seu celular, qualquer um pode produzir conteúdo, mas jornalismo, quem produz somos nós. Quem faz jornalismo somos nós, jornalistas profissionais. Então, o privilégio de trabalhar fora, seja como o Peterson, que mora em outro país, seja como eu, que viajei muito para esses países, também tive a oportunidade de morar fora do Brasil, é algo especialíssimo. Eu acho que merece esse posto. Você conseguir contextualizar, como eu disse antes, mostrar aquilo que tem interesse para o brasileiro, trazer um bom exemplo, mostrar que o Brasil não é tão ruim assim, que a gente pode melhorar esse país. Eu acho que tudo isso faz parte desse trabalho do jornalista. E assim, tomara a Deus que daqui para frente, com o fim da pandemia, que se Deus quiser está perto, as empresas de comunicação usem a tecnologia a favor, mas que voltem a investir nisso, que deem estrutura para essas pessoas que estão fora do Brasil, porque, de fato, é um trabalho fantástico, fundamental e primordial. Só queria mandar um grande abraço, em especial ao Peterson,
a todo momento aqui da nossa conversa, o Peterson falou, o Mauro é de uma geração antes da minha. Eu não sei que conta é essa que ele está fazendo. Tudo bem, Peterson, eu sou mais velho que você. Um beijo para você. Muito obrigado. Eu acho que pela conversa. É um pouquinho, viu? É um pouquinho só. Um pouquinho. Peterson, você agora com a palavra, faça suas considerações finais, por gentileza. Eu só assino embaixo o que o Mauro falou. Eu acho que nessa era de informação, a gente que recebe a informação, quem está em casa, quem está na frente do computador, na frente do celular, tem que ter o discernimento para filtrar. E nada melhor do que um bom filtro. O filtro é o jornalista profissional, seja ele aonde ele estiver, mas o jornalista ele tem sim esse discernimento de passar a informação correta. Então, eu acho que o que o Mauro falou é aquilo mesmo, é assinar embaixo, é valorizar o trabalho do jornalista, seja no interior do país, seja nas grandes capitais, seja fora, seja em outros países, mas que as pessoas enxerguem que a gente está fazendo um jornalismo profissional. A gente não está fazendo, a gente está só alimentando de informação redes sociais, não está alimentando de informação telejornais, a internet, os jornais, as revistas. A gente está transformando, sim, a informação naquilo que as pessoas precisam acreditar no jornalista, acreditar no bom jornalismo ainda, acreditar que existe bom jornalismo, deixar de lado as fake news, deixar de lado, falando bem assim, de uma forma coloquial, deixar de lado o tiozinho do WhatsApp, deixar de lado aqueles grupos de WhatsApp que disseminam informações erradas, inverdades, e acreditar mais que ainda existe o bom jornalismo. A gente está fazendo e a gente procura fazer todo dia, dentro das nossas limitações, mas a gente está fazendo. Isso a gente não deixa de fazer nunca. E jornalista que é jornalista acorda sempre e vai dormir sempre pensando na notícia do dia seguinte, ou pensando na notícia que ele apurou, buscando sempre a imparcialidade. É mais ou menos isso. Mas o que o Mauro falou está falado, assinado embaixo. Afinal de contas, o Mauro é mais experiente do que a gente, né? Pelo menos do que eu. É um prazer, viu, Fábio? Um prazer imenso participar, prazer imenso reencontrar o Mauro. Eu já tinha conversado com ele por telefone aí do Brasil, aqui de Portugal. Um prazer conhecê-lo também, Fábio. Foi assim muito legal bater um papo com vocês, com teus telespectadores no Ideias e Debates. Estou completamente à disposição, seja em Portugal, seja na Espanha, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina, meu estado natal. A gente vai se encontrar ainda. Peterson Isidoro e Mauro Wedekind, eu que tenho que agradecer a presença de vocês aqui no Ideias e Debates, trazendo aí essas informações sobre como é o trabalho de vocês fora do Brasil, um trabalho reconhecido, 2 repórteres com larga experiência no jornalismo, que já fizeram reportagens aí muito interessantes, não só aqui no país, mas fora do país. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Termina aqui mais um programa Ideias e Debates. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também pelo YouTube. Você é só entrar no YouTube, digitar Alesp e todos os nossos programas ficam lá, arquivados, para que você assista no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.